seja muito bem-vinda a este nosso espaço de reflexão. Olha, hoje a gente vai dar uma pausa muito necessária. Nós vamos mergulhar com muita delicadeza em um texto que funciona como um verdadeiro abraço para a alma. O que a gente tem pela frente é uma exploração profunda daquele cansaço invisível, sabe? Aquele que não aparece no corpo físico, mas pesa na alma. Vamos compreender juntos uma oração muito especial, dedicada justamente às pessoas que carregam fardos pesadíssimos, mas que por fora caminham em absoluto silêncio. Como dia dessa nossa jornada, eu te convido a respirar fundo agora e permitir que essas palavras tragam um pouco de alento. O ponto aqui não é só ler um texto, mas sentir, validar aquela dor emocional profunda e encontrar o consolo espiritual que ele oferece. Vamos começar essa caminhada suave e ver como a estrutura dessas palavras realmente abraça a nossa exaustão. O material de origem começa exatamente com essa declaração que é super direta. Essa oração é para você que está carregando um peso que ninguém vê. E o que é verdadeiramente tocante nessa frase é como ela rompe logo de cara aquela barreira do isolamento. Porque, pensa bem, na nossa sociedade o cansaço físico é muito fácil de ser reconhecido, né? É uma perna quebrada, são noites em claro trabalhando num projeto, as pessoas veem isso. Mas e o peso emocional? Aquela preocupação constante que não te deixa dormir. Pois é, esse é o peso que ninguém vê, que o texto descreve. E ao colocar essas palavras assim no centro da nossa atenção, o autor não está só oferecendo simpatia, ele está oferecendo validação. É um recado de que essa dor oculta é real. E só de ouvir isso, nossa, isso por si só já é o início de um processo de cura. Agora vamos entender juntos o peso do trabalho invisível e o custo oculto desse cuidado constante no dia a dia. É aquele pedágio emocional que a rotina cobra todos os dias. É fascinante e, ao mesmo tempo, muito doloroso observar a essência de quem vive para servir aos outros e acaba esquecendo de si mesma. A anatomia dessa exaustão invisível começa, primeiro, por esse ato contínuo de cuidar de todo mundo ao redor. Sabe aquela pessoa que é o grande pilar da família, do grupo de amigos, do ambiente de trabalho? Segundo, envolve aquela expectativa de resolver todos os problemas que surgem. É uma expectativa quase cruel de que a pessoa sempre vai ter as respostas e a energia para apagar todos os incêndios. Mas aí, a gente chega nos pontos que revelam a fratura exposta de tudo isso. Sentir uma exaustão interna profunda e, o mais devastador de tudo, não ter essa luta notada por absolutamente ninguém. O texto contrasta muito bem esse cuidado voltado para todo mundo com o cansaço interior que passa despercebido. E olha, o uso da palavra cansada, assim mesmo no feminino, lá no original, não é um acidente, tá? Ele aponta diretamente para esse papel histórico e, na maioria das vezes, invisível, das mulheres como as principais cuidadoras físicas e emocionais da nossa sociedade. É uma carga que simplesmente esvazia a alma no mais absoluto silêncio. E é exatamente nesse espaço, nesse esgotamento, que a oração encontra o seu propósito. O limite da exaustão silenciosa. Aquele momento em que a força finalmente acaba. É o instante exato em que a sua reserva de emergência simplesmente zera. Onde a força não só diminui, mas desaparece. O texto direciona a atenção celestial dizendo, com todas as letras, que aquela mulher chegou ao seu limite. E esse é um reconhecimento tão sincero de que nós não somos máquinas inesgotáveis. Chega uma hora que a gente quebra. Mas como que esse limite se manifesta na prática? O autor forma uma imagem muito clara. Tu conheces cada lágrima que ela engoliu hoje. Tu vês o esforço que ninguém aplaude. Eu peço que a gente faça uma pequena pausa agora para absorver o peso dessas palavras. Lágrimas engolidas. Sabe aquele ato físico de segurar o choro para não desmoronar na frente das pessoas que dependem de você? Aquele nó na garganta que vira uma companhia diária? Pois é. E o esforço sem aplausos, que representa justamente essa doação invisível de quem arruma a vida de todo mundo, equilibra as finanças, acalma o coração dos outros e, no fim do dia, escuta só o silêncio da própria casa. Sem medalha, sem reconhecimento, apenas aquele cansaço profundo. Só que é bem aqui que o roteiro dessa dor começa a se transformar. A gente entra no olhar que tudo vê, no reconhecimento divino dessa dor oculta. É a ponte para a esperança. É a promessa de que existe sim um espectador atento e amoroso, mesmo quando o mundo inteiro ao redor parece estar cego para o seu sofrimento. Mas Deus vê. São só 3 palavrinhas no texto original, mas elas carregam uma força absurda, capaz de mudar toda essa atmosfera de desespero. O que é incrivelmente interessante na estrutura dessa mensagem é o contraste.
Porque antes a gente falava sobre como ninguém percebe. A humanidade falha, as pessoas mais próximas falham em notar o seu cansaço. Mas essa constatação abre espaço para a justiça divina e para a presença espiritual. O seu sofrimento oculto é totalmente visível, mensurado e acolhido por um poder muito maior. Aquela lágrima que você engoliu, ela não cai no vazio, ela é recolhida. Isso muda tudo. Isso traz uma dignidade imediata para uma dor que, até então, parecia inútil e solitária. Com o coração um pouco mais confortado, a oração passa então por um pedido muito transformador. Quebrar essa falsa fortaleza. É sobre render a necessidade de ser forte o tempo inteiro. É o processo de finalmente soltar as armas dessa guerra exaustiva contra a nossa própria vulnerabilidade e aceitar que, sim, a força humana tem limites. A gente vive imerso em um grande contraste, não é verdade? De um lado, tem a mentira, aquela pressão social gigante para ser forte o tempo todo. O autor clama para que a gente quebre essa exigência. Culturalmente, exige-se que a gente suporte tudo, sem falhar, sem reclamar. O texto classifica essa imposição pelo que ela realmente é, uma mentira cruel, que adoece o nosso espírito. Do outro lado, a gente tem a verdade libertadora que essa oração revela. A força divina sendo derramada exatamente no ponto onde a sua força pessoal termina. É aqui que mora o consolo espiritual profundo. A verdadeira libertação não é você magicamente encontrar um reservatório infinito de energia dentro de si para continuar lutando, mas sim permitir que esse amparo preencha o vazio exatamente naquele momento em que os seus braços caem de tanto cansaço. A fraqueza deixa de ser um defeito e passa a ser o ponto de encontro com o sagrado. E olha, quando esse peso é finalmente entregue, acontece a transição mais bonita de todas: o encontro com a paz. O momento de acalmar a tempestade interior. O texto convida a gente a observar o resultado precioso dessa entrega tão profunda. O pedido feito na oração é lindo demais. Concede a ela a tua paz, a paz que acalma tudo por dentro. O que chama muita atenção nessa descrição é essa expressão, tudo por dentro. A oração não está pedindo necessariamente que os seus problemas lá fora desapareçam num passe de mágica. As contas provavelmente vão continuar lá, as responsabilidades do dia a dia também. O que se pede é uma transformação interna, absoluta. É uma paz que silencia aquela ansiedade ensurdecedora, sabe? Que aquieta os pensamentos acelerados e que devolve uma respiração leve para aquele peito que antes estava tão apertado. É uma tranquilidade que o mundo lá fora simplesmente não tem como roubar de você, porque ela floresce de uma fonte espiritual que está muito acima das circunstâncias. Nos aproximando agora do final da nossa reflexão, chegamos à certeza da presença, o fim do isolamento espiritual. É aquele momento em que a raiz de todo aquele cansaço inicial é finalmente curada. Ela não está sozinha. Nunca esteve. Eu quero que você deixe a força dessas frases preencher o seu espaço por um momento. Essa é a resolução final do autor. Lembra daquele sentimento que a gente descreveu lá no comecinho? Aquele abandono no meio de tantas pessoas? A oração corrige essa percepção. Ao afirmar nunca esteve, o texto reconstrói o passado. Ele está dizendo para você que mesmo naquelas noites mais escuras, naquelas madrugadas chorando em absoluto silêncio, onde o abandono parecia total, a presença divina esteve ali, velando, guardando e abraçando invisivelmente o seu coração partido. O isolamento espiritual, na verdade, estava só na percepção humana, porque a verdade espiritual é que sempre houve uma companhia constante com você. E aí, o autor arremata o texto dele com um selo de afeto incondicional. Essa mensagem resume o grande aprendizado de toda a nossa jornada de hoje. Você é vista, você é amada, como diz no original. Trazendo isso para a nossa vida, cada pessoa que se desgasta, que doa sua alma pelo bem-estar dos outros e que até sente que se perdeu pelo caminho, é na verdade plenamente vista e incondicionalmente amada pelo divino. O seu cansaço não diminui em nada o seu valor. A exaustão não é o ponto final da sua história. Ela é só um prelúdio para o descanso, que nasce justamente da fé e da rendição. Esse seu trabalho silencioso e amoroso é o trabalho mais sagrado que existe. A nossa fonte encerra fazendo um convite direto para que se comente amém, caso a oração tenha encontrado um abrigo no coração de quem lê. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Será que essas palavras, essa validação tão profunda e sincera do cansaço humano, vão trazer conforto para os corações que hoje, mais do que nunca, precisam de um alívio urgente? Nós torcemos com muita fé e serenidade para que a resposta seja sim.
Que essa paz que acalma tudo por dentro seja a realidade de quem caminhou com a gente por essas linhas hoje. Que o seu fardo se torne um pouco mais leve e que a sua força encontre renovação nesse amor que tudo vê. Muito obrigada por dedicar esse tempo a você mesma e por nos acompanhar nessa jornada de calma e luz. Fique em paz.